Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Maris, mediadora aqui do Fala Maris, e vou apresentar para vocês a nossa live de hoje. A gente vai falar sobre por que devemos trabalhar e como devemos trabalhar a nossa singularidade. A nossa convidada é a Patrícia Luzio. Ela é formada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo e pós-graduada em Antropologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Durante mais de uma década, a Paty trabalhou como consultora de transformação humana. Naquela época ninguém falava esse termo, visionária, em organizações de diversos portes e setores, nacionais e internacionais. Atualmente, atua como terapeuta e coach há mais de 20 anos. Então, Paty, seja muito bem-vinda. Adicionando a Paty aqui ao vivo. Deu certo? Vamos ver. Sim! Boa Boa noite! noite! Boa E aí, noite, como você tá? Maris. Eu tô ótimo, e você? Também, tudo certo. Deixa eu aumentar aqui um Que pouquinho. bom. Pronto. Paty, bora Oi! conversar sobre singularidade com esse Ô, povo? Primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu acho esse tema muito interessante, importante. Então, muito obrigada pelo convite. Obrigada por quem está vindo fazer companhia para nós, né? Sim. É, Vamos lá, vamos E começar. também para todas as outras pessoas que assistem depois, né? É Porque verdade, é nem todo mundo verdade. consegue assistir ao vivo. Inclusive recebi mensagens, vai estar gravado, vai estar Isso. gravado. Sim, vamos gravar. Antes da gente começar, eu acho que vale a pena pontuar. Prestem muita atenção, porque a fala da Paty, ela vai tirar 900 bigornas das suas costas nesse quesito da singularidade, do propósito. Às vezes vai na contramão do que se diz aí, né? Nesse mundo corporativo, onde agora a moda é o bem-estar, a busca por felicidade, por propósito, e tá todo mundo ficando cada vez mais ansioso e angustiado porque ninguém consegue chegar lá, né? É. Então, a gente vai falar bastante de singularidade com foco em propósito, com foco em trabalho, mas a fala da Paty serve para a vida, gente. Vale muito a pena prestar muita atenção e pegar para si o que fizer sentido. Não é assim? Inclusive, acho legal essa tua colocação e vamos começar. Acho importante a gente alinhar um pouco os conceitos, né, para poder falar a mesma Sim, língua. Então, a gente vai estar falando de empresas, mas empresas são feitas de pessoas sim, físicas, como eu, você e todo mundo que está aqui. Então, tudo que a gente for estar falando ao longo da nossa conversa de uma pessoa individual, de um sujeito, dá para se estender para as empresas, né? São pessoas que fazem sim. diariamente as empresas acontecerem nos seus fluxos de processos, de produção, de execução, de gestão dos recursos. Então, a gente vai estar sempre fazendo essa ponte entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Concordo. Até porque PJ é no contrato social, né, Paty? Fora de lá. Exatamente, exatamente. Um outro alinhamento que eu acho importante é vamos entender essas palavras, né? Singularidade, autenticidade. Se a gente for no dicionário, singular é aquilo que não é padrão, não é uniforme, ou seja, é aquilo que é único, né? O autêntico também é aquele que não é cópia, não é imitável, não é reproduzível. Por quê? Porque é único. Então, uma pessoa autêntica é aquela que banca a sua singularidade, suporta, sustenta a sua singularidade, né? Agora, eu gosto, acho que é legal a gente aprofundar. Isso é o que está no dicionário, né? Vamos aprofundar um pouco. Singularidade e autenticidade, eu acho que são formas de ser e fazer no mundo que tanto pessoas físicas quanto jurídicas vão construindo.
esculpindo ao longo de toda uma vida. Não é um produto de prateleira. E muito menos tem receita passo a passo, faça assim, faça assado, né? E muda também, né, Paty? E muda ao longo da vida, né? Porque vem do meu esforço contínuo, então é um processo contínuo, de eu fazer algo com o que fizeram de mim. Nossa, Acho isso que esse é um legal. ponto legal, né? Da gente pensar que a singularidade e a autenticidade vem desse esforço contínuo de eu fazer alguma coisa com o que fizeram de mim. E isso vai mudando ao longo da vida, porque a gente está sempre em movimento, né? E o meu fazer acaba também impactando no outro que vai usar isso para construir a singularidade dele, né? Exatamente, é isso aí, Maris. Legal, é isso mesmo, que a gente está, todo mundo conectado, né? Somos seres conectados, sociais. Então, tá todo mundo junto nessa história, né? Agora, o que é isso, fazer algo com o que fizeram de mim? Porque a gente não é filho de chocadeira, né? A gente nasce, quando a gente nasce já tem toda uma trama, né? Como eu gosto muito dessa imagem da trama, cheia de fios, que a gente vai sendo costurado, bordado, tramado nessa teia de fios. Que fios são esses? Os fios da moral, dos costumes daquela época e determinada cultura onde eu nasço, que vai me trazer uma forma, né, cheia de parâmetros, de referências do que é bom, do que é mal, esses binômiozinhos, né, certo, errado, belo, feio, bem-sucedido, fracassado. Mas não são só esses fios, né, da moral e dos costumes. São também todas as formas de pensar, sentir, agir, a maneira de encarar a vida, de encarar o que é ser humano, as frustrações, os medos, os traumas, as realizações, os ideais, os valores de todos os nossos antepassados. Então, quando a gente nasce, já tem toda essa tralha ali. E aí, o que é o processo de educação? É a gente ir sendo tramado, e sendo informado, né? Informado sobre os conteúdos dessa forma. Ó, você precisa fazer isso, você precisa ter o corpo assim, você precisa se apresentar assim, não pode pôr o cotovelo na mesa, e por aí vai, né? Então, a gente vai sendo informado, conformado, né? Se conformando, entrando em conformidade, e vai todo mundo ficando educado, formadinho, deformadinho, todo mundo uniformizado com aqueles parâmetros. Exatamente. Então, toda a nossa educação, ela vai na contramão do que a gente está falando aqui, da singularidade e da autenticidade. Por isso que vem de um esforço muito contínuo de lidar com tudo isso e fazer algo com tudo isso, que seja mais parecido comigo. Como é que eu quero? No que eu quero acreditar? O que funciona melhor para mim neste momento de vida que eu estou? Né? Da onde vem essa minha forma de me relacionar com o dinheiro, com o sexo? E no caso de pessoas jurídicas, por exemplo, né, uma fala, um fio muito forte, o cliente sempre tem razão. Será que o cliente sempre tem razão? Né? Então, quando você para questionar, será que é assim? Mas quem foi que disse? Por que é assim? Que tempo é esse que está me dizendo que eu preciso pensar assim? Que eu preciso fornecer esse tipo de experiência para o cliente, lidar dessa forma com o cliente, lidar dessa forma com o parceiro ou a parceira de vida que eu escolho para mim. Então, a gente vai questionando. Agora, isso é uma minoria. A grande maioria fica ali reproduzindo a forma, conformados. Sim. Né? Ô, Paty, posso pegar o gancho nisso que você falou do cliente? Por favor, Maris. Muitas vezes o cliente quer ser contrariado para que ele tenha o melhor benefício daquele serviço. Mas eu acho que a gente vive numa época, assim, não sei se é essa palavra, mas pasteurizada, né, em que você
abafa as coisas para não fermentar, não sei, né? Como que se é isso o termo. E então a contraposição, a discordância, ela é associada com discussão e com mal-estar. Mas a comunicação tem a função de negociação, de troca, de falar, escutar, digerir, ver o que aquilo faz sentido para mim e, de repente, mudar, crescer, né? Então, eu vejo que as empresas que ainda pensam assim, os profissionais que ainda pensam assim, as pessoas que ainda pensam assim, meu marido estressou, gritou com todo mundo, mas tudo bem, coitado, né? Trabalha 14 horas por dia. De repente ele quer que você fale para ele, olha, não é legal fazer isso, né? Tá acontecendo alguma coisa? Posso te ajudar com alguma coisa? Porque assim, a gente também está estressado, todo mundo está estressado. Então, eu acho que tanto nas relações pessoais, quanto nas relações profissionais, e quanto nas relações de marca e consumidor, ou marca e marca, né, no caso do B2B, se perdeu essa coisa de que comunicação é negociação e que você discordar não é briga, é troca. Inclusive, olha só, né? Se a gente for para as relações interpessoais, o que é intimidade, né? Quantas pessoas a gente conhece que são casadas há 20, 30 anos e não conseguem ser quem elas são com o outro? Não conseguem falar o que elas pensam e sentem por medo de serem abandonadas, demitidas. Então, na empresa, eu não posso dizer, olha, eu não concordo com isso, não é por aqui. Por quê? Porque você pode ser demitido, você pode sofrer uma retaliação, você pode ser abandonado pelo teu companheiro, pela tua companheira. Então, assim, as pessoas, é muito difícil ter intimidade. Você pode ter sexo, você pode trabalhar 20 anos dentro da mesma empresa e mesmo assim você não consegue ser você não consegue dizer, você não consegue se comunicar. Não há intimidade. Então, intimidade é isso, é eu poder ser quem eu sou, mesmo correndo o risco de ser abandonada, trocada, demitida. Tá. É bancar isso, é ser autêntica nesse isso nível, né, de bancar. Como é que banca isso? Então, não tem receita, tá? Não tem receita, é um processo, mas o que ajuda? Muito. Primeira coisa é consciência. É se intensificar a consciência sobre os fios, sobre a forma, sobre aquilo que nos uniformiza, nos padroniza, nos coloca em conformidade. Todo mundo igualzinho, fazendo a mesma coisa, pensando a mesma coisa. Então, assim, tentar sempre estar investigando, procurando entender que vozes são essas do mundo que me costuram e que costuram a todos nós, né? E começar a questionar, peraí, nossa, eu sempre fiz assim? Eu sempre agi dessa forma? Eu sempre lidei com essa questão dessa maneira? Pô, mas será? Será que é assim? Por que é assim? Da onde vem isso? Será que está funcionando? Né? Então, por exemplo, essa história do cliente sempre tem razão, que até hoje eu ouço, eu acho tão arcaico. Até hoje eu ouço isso. O cliente sempre tem razão. Por exemplo, em psicanálise, para psicanálise, quando o paciente chega falando, olha, então, eu quero me separar, muito provavelmente é a última coisa que ele quer. Isso é a demanda, é o que ele diz, mas não é o real desejo. A gente é muito ignorante em relação aos próprios desejos, às próprias necessidades. Né? Porque isso vem de fora para dentro. A gente tem que descobrir uma vida inteira quais são os nossos desejos e as nossas necessidades, que não aquelas impostas pelo mercado, pelo mundo. Então, o cliente, ele não tem razão sempre. Por quê? Aquilo que você falou. Muitas vezes ele desconhece qual é o desejo e a necessidade dele. Ele precisa de um interlocutor que ajude ele a escavar, descobrir, no meio de todo o vozerio do mercado e da sociedade, o que é que realmente ele quer, do que realmente ele precisa. Então, não, ele não tem sempre razão, ele não sabe.
ele ignora, né? Então, então, como fazer é dar nome para todos esses fios, o máximo que a gente consegue, né? Isso é um trabalho de uma vida toda, e também dar nome para os nossos medos, porque ser singular e ser autêntico dá muito medo. Dá medo de não ser aceito, de ser excluído, né? De viver à margem, já que a grande maioria vai na manada, dentro da forma, em conformidade, é uma minoria que anda à margem, que procura, que busca essa singularidade, né? Então, quantas vezes a gente, por ser diferente da grande maioria, não se sente inadequado? Então, o medo da inadequação, o medo de se sentir um estranho no ninho, né? O medo de não ser amado, de não ser reconhecido, de não ter lugar no mundo, né? O medo de se arriscar. Sim. Porque muitas vezes você não tem, a forma não traz aquela receita de bolo, né? A gente tem que ir tentando, tem que se arriscar. E se você vai tentar uma coisa nova para você, você vai pisar com certeza num terreno desconhecido. Exatamente. Não tem jeito. Vai. E vai às errar. Vezes vai afundar. E vai afundar, e vai errar. Então, o medo de arriscar e falhar, arriscar e decepcionar os outros, decepcionar a si mesmo. E um outro medo muito importante, que a gente costuma falar só do medo do fracasso, né? Do medo de falhar. Mas o medo de ter sucesso, de ser bem-sucedido nessa empreitada. O ser humano tem muito medo da própria potência. A gente quer muito, né? Brinca de Deus, mas a potência é uma bola de fogo, né? Na hora do vamos ver. Sei bem o que você está dizendo. A gente passa por isso mesmo. E uma coisa que eu acho muito louca assim, nas empresas é que muitas vezes a gente faz um trabalho que a gente não acredita que vai dar resultado. A gente faz um trabalho contrariando a nossa autenticidade, aquilo que a gente já conhece e reconhece, apenas para não chatear outra pessoa. Medo de chatear, medo de dizer não só por dizer não, ou só por chatear, né? Então, é muito cansativo você ter que agradar tanta gente o tempo inteiro, né? Não, é impossível isso, tá? Já é bom a gente já dizer aqui muito claramente, assim, o óbvio, que é impossível agradar todo mundo, satisfazer todo mundo o tempo todo. Saber que a gente vai decepcionar, que a gente vai se deixar em falta, deixar o outro em falta, que a gente vai frustrar a si mesmo e ao outro, isso é fundamental. Aliás, é libertador. Para se conseguir construir singularidade, esse é um passo muito importante, Maris. Eu vou decepcionar, não vai dar para satisfazer senão você fica todo acorrentado. mundo. É como não empresas. Sair para experimentar, né? Exatamente. E por isso que as empresas têm que fazer escolhas e renúncias, porque não dá para atender todo mundo. Não dá para entregar tudo, satisfazer todas as necessidades de todo mundo. Vai ficar um monte de gente frustrada do lado de fora. Então, bancar isso, suportar isso, é o processo da autenticidade. Né? E veja como a diversidade, que hoje tanto se fala, né, em diversidade, como ela está atrelada à singularidade. Porque diversidade é eu entender que o outro é diferente de mim. Mesmo sendo um humano, ele é diferente de mim, porque ele faz algo muito diferente com o que fizeram dele. São histórias de vida diferentes, né? Então, reconhecer a diversidade é reconhecer a singularidade de cada um. E mesmo dentro da diversidade, você tem outras diversidades, né? Então, se você pega, por exemplo, um grupo... sei lá, de pessoas trans. As pessoas trans têm diversidade dentro delas. Né? Verdade. Cada um vai gostar de um esporte, né? Cada um vem de uma etnia, né?
cada um vai se identificar, tem uma identidade de gênero. Então, eu acho que quando a gente fala de diversidade, singularidade, é um campo muito amplo, quase individual, né? Você precisa entender que as pessoas vieram de lugares diferentes, de maneiras diferentes, pensam diferente, tem a diversidade cognitiva, né? Que é muito rico para você construir um negócio de sucesso. Seja numa empresa, seja como empreendedor, seja whatever, né? Sabe aquele negócio de duas cabeças pensam melhor juntas do que uma sozinha? Hoje, para concorrer com o robô, não tem jeito. Ou você pensa junto com alguém ou você tá lascado. Não dá. Né? Como que você vai absorver todos os conhecimentos da capacidade de processamento de um Watson? Não dá. Né? Então, acho que trabalhar a singularidade hoje é uma questão assim de sobrevivência mesmo. Não só de sustentabilidade com certeza, de sobrevivência e evolução. Mental, emocional, psicológica, emotiva, tudo, né, Paty? Sim. Você sabe que, acho que você não sabe disso, eu tenho uma empresa, né, que se chama Nós Consultoria Ingentes. Eu sei. Ingentes. Né? E quando eu falo, as pessoas falam assim, ingentes, gentes, por favor, plural no final, porque são vários tipos de gente. E essa é uma questão que atravessa a minha vida, né? A minha formação. Eu não sou uma terapeuta formada em psicologia. Eu sou uma terapeuta formada em ciências sociais. Eu não me formei em psicologia. Aliás, eu nunca entrei na faculdade de psicologia. Eu não consegui entrar, né? Na fase ali dos 17 aos 25 que eu fiquei tentando, eu não consegui, eu batia na porta da faculdade de psicologia. E hoje eu entendo que, puxa, isso foi muito importante para mim. Porque na faculdade de psicologia a gente aprende as caixinhas, né? A encaixotar, a rotular. Fulano é PMD, é borderline, é bipolar. Você vai... isso é narcisismo, isso é contratransferência. Você vai conceituando muito. E hoje eu entendo que eu, na minha singularidade, né? Claro que eu venho fazendo a minha formação há muitos anos, né? Uma formação do meu jeito. Eu sou muito autodidata, então eu vou escolhendo aquilo que eu acho que faz sentido para mim e para minha clínica, né? Mas veja a coragem que eu tenho que ter diariamente de ir me havendo com a minha ignorância conceitual encaixotada e ir lidando com as ferramentas que eu tenho, com a experiência de vida que eu tenho, com o meu senso de humanidade para lidar com outros humanos, né? Então, eu sou um exemplo disso, de quem teve que dialogar com as vozes do mundo. Não, você tem que fazer isso. Não, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu não posso fazer a minha própria formação e fazer algo com ela que eu achar que é o melhor para mim, que funciona melhor? Tanto que o meu trabalho, ele muda ao longo desses 25 anos, ele vem mudando muito, né? Eu estou em movimento, as coisas vão mudando. Então, não é um tipo de sujeito, a gente não tem uma única subjetividade, a gente tem várias. Né? Isso que eu fiquei pensando, né? Se a gente fala singularidade ou singularidades. O ideal, o certo, né, seria singularidade. Mas é que como o singular já é o único, então acho que já se estende, já se entende, né, que isso serve para todo mundo, né? É único. Paty, agora ouvindo a sua história, eu percebi assim que tem uma característica que é, embora não haja receita, né, como você disse, fundamental para quem quer realmente desenvolver e bancar aí a sua singularidade, que é a coragem. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Porque, assim,
Você acabou de falar, a gente sente medo de tudo. Coragem não é não sentir medo. Exatamente, Não, cuidado com isso, não né? sentir medo é kamikaze, suicida, É né? Porque imprudência. É é, imprudência, é ser porra louca, né? Então, assim, coragem é ir com medo. Eu sempre brinco que vai de fralda, se borrando, bota a fralda e vai. Mas não deixa de ir, né? E como é que a gente faz para conseguir colocar a fralda e ir mesmo se borrando sem ser paralisado pelo medo? Dar nome e sobrenome ao medo. Isso, quando eu entendi isso, nossa, como me ajudou a viver a vida, a nossa, é tão navegar difícil isso, na né? vida. Por quê? Porque quando a gente fica tomado pelo medo e não consegue nomear, eu estou com medo disso. Porque o meu fantasma é que aconteça isso, a minha fantasia é que vai acontecer aquilo. Então, quando eu dou nome, eu diminuo o medo. Eu diminuo, eu boto eu boto ele no colo, eu trago ele para perto. Peraí, deixa eu escutar. O que você está dizendo, então? Que eu estou com medo disso? Então você está dizendo que eu acredito nisso, que eu penso assim, assim. Por quê que eu estou pensando assim? Por que eu não posso pensar de outra maneira? Da onde vem essa forma de pensar? Será que é da minha mãe, do meu pai? Não, o meu avô, toda a família paterna era assim, minha, acreditava nisso. Pô, será que é a sociedade que está dizendo isso? Da onde vem isso? Aí eu vou diminuindo o medo. Então aí eu posso até, inclusive, que eu acho muito bom, desenhar os piores cenários. Vai para a catástrofe mesmo. Vai para a catástrofe. O que de pior pode acontecer? Pronto, você trouxe para perto. Você põe a fralda, vai com medo de que o pior, a catástrofe aconteça, mas você consegue ir. Quando você não dá nome e sobrenome para o medo, para os medos, eles tomam conta de você. Aí é um freio de mão, é o medo que paralisa. E uma dica muito importante: medo muitas vezes é desejo. Medo esconde desejos poderosíssimos. Medo de ser mandado embora. Naquele Pô, emprego que você não aguenta mais. exatamente. Medo de perder aquela pessoa que a gente ama, mas escuta, que forma de amor é essa? Porque sim, existem várias maneiras de amar. Tem amor que mata, amor que respeita, né? Amor que vira outra deixa, coisa. que vira outra coisa, amor que quer ver o outro crescer, amor que quer ver o outro afundar para te fazer companhia no teu poço. Então, assim, que tipo de amor é esse? Então, o medo de que o outro abandone, muitas vezes puxa, é isso que eu estou precisando e não estou com coragem de eu abandonar. E aí eu fico com medo que o outro me abandone. É uma projeção, né? Tá. Então, é muito importante escutar os medos para a gente poder viver. Senão, quantas pessoas vivem paralisadas dentro da bolha, da caverna, paralisadas pelo medo. Sim. Isso é muito importante, Paty, e tem outra coisa, né? Já que a gente está falando de medo, que a princípio, né, é tido como um sentimento negativo e é o que nos salva, né? De não ser atropelado. Protege, de uma série de coisas. Quando a gente fala de autenticidade, e se a gente pensar, agora não sei se está mudando, não tenho conhecimento disso, mas há um tempo atrás, você ia fazer uma entrevista numa empresa, vinha um formulário para você preencher. Quais são suas competências e habilidades? Todo mundo era criativo, trabalha bem em equipe, colaborativo, tem empatia para dar e vender, aquelas coisas, né? E a gente sabe que não é todo mundo que... Todo mundo pode desenvolver a criatividade, mas tem gente que é muito mais criativa do que outras. Quando a gente enlatou competência, habilidade, essas coisas todas, a gente só atribuiu à autenticidade coisas positivas. Uhum. Mas as coisas negativas também não fazem parte da nossa Pô, autenticidade? total. As nossas dificuldades, os nossos medos são muito singulares também. As nossas né? limitações. As nossas limitações, as nossas
fragilidades, os nossos traumas, a nossa ignorância. Bem colocado, Maris. Não é só o luminoso que está dentro da autenticidade, da singularidade, a sombra também, né? E A singularidade. esses fios que você comentou, que a gente tem que puxar, de porquê, nananã, também tem que fazer nesse lado, não? Então, aqueles fios, quando eu falo dos fios dos nossos antepassados, estão lá os traumas, as dores, os fracassos dos nossos antepassados que vão passando de geração para geração. Que a gente nem viveu, né? Que a gente nem viveu, mas que a gente herda, né? No inconsciente coletivo da família. Inclusive os gregos chamavam isso de machina fatalis. São sombras que vão passando de geração para geração até que um membro, de algum momento dessa família, um membro mais consciente, ele fala: oi, pera, eu não quero continuar nessa engrenagem. Eu não quero continuar reproduzindo essa sombra. E aí ele interrompe a máquina fatal, a engrenagem fatal. Né? Mas isso é muito comum. Você vê pais que eram filhos complicados, quando têm filhos, comem o pão que o diabo amassou. Vai passando. Segredos de família, coisas guardadas no porão, que vai atormentando gerações, muitas gerações, até que alguém revela. Aconteceu isso lá com o tataravô. E você fala: todas as gerações estão vivendo aquilo. Né? Então, reconhecer esses fios, essas sombras dos fios, né? Inclusive as sombras da sociedade, né? Não só dos antepassados da família, né? Mas da sociedade como um todo, ajuda muito na construção de singularidade. Tá. Ô, Paty, além da falta de coragem, tem alguma outra barreira assim que é bem obstáculo para quem quer começar a tentar aí, buscar um outro caminho? Eu acho que o obstáculo maior são as vozes do mundo. Né? As vozes do mundo, esse vozerio ensurdecedor que impede a gente de dar voz a si mesmo. Você fica ali tomado por aquelas vozes e qual que é a sua? Né? Então, quantas pessoas eu atendo, e é lindo de ver esse processo, que chegam que eu tenho até que aproximar a cadeira para escutar a pessoa. A pessoa não consegue falar, ela não consegue articular, não tem voz, não dá para ouvir. Fala para dentro, gaga, com tiques. Ao longo do processo, conforme eu vou dando lugar para a pessoa, ela vai encontrando a voz dela, ela vai construindo. É a coisa mais linda de se ver. E vai destinando. É um processo de empoderamento. Né? A pessoa vai se potencializando. Então, de uma pessoa despotencializada, um fiapo humano, uma cópia, ela vai se tornando mais autêntica, ela vai se bancando mais. Então, eu acho que as vozes do mundo e os medos, todos esses, que não são poucos, né? Eu acho que são as grandes barreiras. Não sei se você vê mais barreiras. Eu acho que talvez a falta de conhecimento mesmo sobre si mesmo, eu acho que pode ser uma grande barreira. Para mim, a falta de coragem é a maior delas, né? E eu acho que essa coisa do yes, we can, sabe? Tem o poder. Uma puta barreira. Porque assim, não é yes, we can nada. Você pode se matar de ser resiliente, pode ser que não dê. Não dá para todo mundo, né? 900 mil pessoas querem ser presidente numa empresa, num país. Só vai ter um. E os outros que não foram? Os 900, né? Essa coisa de reconhecer que há limites, né? Isso é muito importante. E os tempos nossos são avessos a limites. Você vê as crianças. Você fala não para uma criança, ela faz um escarcéu que perturba o restaurante, o shopping, né? Crianças tendo chilique, quando se diz não. E adultos histéricos tendo chilique
quando você diz, não, não pode. Não, mas você sabe com quem você está falando? Ah, é, vimos O isso outro famoso dia, você né? sabe com quem você está falando? Então, a gente vive uma sociedade muito arrogante, muito prepotente. E Total. aí, esses esquemas de autoajuda, né, que eu chamo de neurolinguiça, né, que fica você pode programar teu cérebro e fazer tudo, Nossa, sabe, assim, porra, não é assim, tem limite. Ser humano é limitado. É limitado. Por isso que há milênios a gente contrapõe a Deus, né, as mitologias todas, para diferenciar o humano de Deus, não é à toa. Então a gente tem que ser mais humilde, sabe? Se humanizar. Por isso que eu acho que a humanidade está se desumanizando. E você vê isso nos corpos. Inclusive, a gente não falou a singularidade. Cadê a singularidade nos corpos? ah, não, agora é tudo igual, né? É tudo igual. Inclusive, eu Tudo. atendo muitos homens que falam assim, vários, tá? Que nem se conhecem e estão falando. Há quanto tempo eu não toco um corpo que não seja botocado, siliconado? Há quanto tempo eu não toco um corpo assim? Né? As mulheres, e que são presas disso, por estes homens também, e muito pelas mulheres, porque a gente é treinada a competir umas com as outras, tá ficando tudo igual. Você vai na academia, fica lá todo mundo pelado, você vê. Tira, você vê os corpos todos iguais, as bocas iguais. Se você cortar os olhos, a boca igual, as sobrancelhas estão ficando É, iguais. Então, verdade. os corpos estão perdendo suas singularidades. Né? É E muito sabe que eu louco. acho que eu pensando aqui agora, ouvindo você falar, que talvez uma grande barreira seja a abundância. Porque como hoje é tudo fácil para você comprar, para você ter, né? Tem muita opção, etc e tal. Até de amigos, né? Você entra no Facebook, você pode escolher lá um monte. Eu acho que a gente perdeu a habilidade de fazer escolhas. Uhum. Então, ninguém Faz quer escolher. sentido. Todo mundo quer ter tudo. Uhum. Ninguém quer escolher. Então, assim, você tem X horas por dia de trabalho. Dá para fazer, sei lá, 5 coisas. Não, mas eu tenho que fazer 8. Então, você tem que abandonar 3. Prioriza. Aí, no 1, tem 6. Aí, você fala, não, no 1 só cabe 1. No 2 Uhum. só cabe 1. No 3 só 1. E aí, assim, eu acho que como ninguém mais quer escolher nada, porque você sofre mais pelo que você abriu mão do que pelo que você escolheu, do que usufruir o que você escolheu, ninguém quer escolher, começou a ficar tudo parecido, talvez. Uhum. Porque se ninguém Você escolhe que nada e lida todo mundo aí pega fogo. mentorando, você que fica mentorando as pessoas, né, de como ajudando as pessoas a encontrarem a própria voz dentro do mercado, pô, você deve testemunhar muito isso, né, Maristela, de essa dificuldade diante de tantas possibilidades. Opa, peraí, mas vamos recortar? Vamos, né, vamos tirar Sim. esse, né, o que E não dá as... para ser tudo, né? Exato. E assim, o cliente tem muitas dores. O seu segmento cliente tem muitas dores, falando aí nos meus termos. É impossível você atender todas. Você tem que escolher. Uhum, Não dá. uhum. Não existe nenhum produto ou serviço que vá resolver todas as dores de todas as pessoas, né? É o que você falou antes. Não E isso dá. não dá. E quando a gente pega grandes corporações que entram nesse modo e quebram, né? Quebram. Não, Sim, não dá, não dá. Trazendo mais aqui para o chão, aqui que as pessoas podem também se identificar. Quando você vai num restaurante, que você abre o cardápio, parece um livro, né? O restaurante faz tudo. Puta, a comida não é boa. A comida não é boa. Pode ir, a comida não é boa. Quando você vai num restaurante que tem uma página, 2 páginas, verdade. a pessoa, o chefe, ele vai se tornando, e toda a equipe, né, vai se tornando muito expert naquilo, né? Vai refinando os pratos. Porque cozinhar é repetição.
Você tem que ir encontrando o sabor, encontrando o umami, né? Aquele sabor que explode. Então você vai, é prática isso. Agora, como é que você pratica num cardápio que é uma Bíblia? Não Exato, dá, né? Então, exato. mas aí você pensa, pô, mas aí o meu restaurante, aí vem alguém que não gosta de molho vermelho, então eu preciso ter o branco, o rosé, com carne, sem carne. Pô, não dá, Não, você deixa a pessoa. trabalha uma proposta de valor muito clara, dizendo que o seu produto é para quem gosta de molho vermelho. Exatamente, deixa os outros. Mas aí essa coisa da ganância humana, né? De também pegar tudo para si, Exato. deixa o teu vizinho servir aqueles que você não E eu serve. acho que tem a ver com esse negócio de não querer desagradar, Paty. Isso é patológico, é muito sério. Isso é muito do nosso ego, né? Da nossa vaidade, Sim. que a gente, pô, quantas a gente é educado a ficar assim, ó, se você não se vestir assim, se você não comer assim, se você não tiver isso, quem que vai te querer? Quem que vai querer ser seu amigo? Quem que vai te convidar para ir nos lugares? Quem vai te amar? Né? Então a gente já é educado a ficar se comparando, deixando de ser quem você é, né? Para ficar sendo o outro, e sempre essa competição negativa. Né? Então, assim, toda a nossa educação ela vai muito na contramão disso tudo que a gente está falando. Por isso que eu digo que a maior barreira é fazer essa contraforça, né? Esse movimento na contramão, que é muito difícil, muito arriscado, mas que quando a gente vai, como a vida flui. Como a vida flui. Isso que eu ia te perguntar agora. Qual que é o grande benefício de você trabalhar? Porque é um puta trampo, né? É um puta trampo. É um puta trampo porque é desconhecido, tem todos esses riscos, né? Então é um puta trampo, não é nada fácil, não. Fácil, pelo menos num curto prazo, é você ir lá copiando, né? Agora, quais são os ganhos, né? Ganhos que a gente tem em entrar num processo contínuo de singularização e tal. A vida flui muito melhor, porque você está mais encaixado, mais inteiro, íntegro, está centrado, está bem encaixado em si, a vida flui muito bem. Eu costumo dizer que a vida no ego, no que eu imagino que os outros queiram de mim, a vida emperra. Ela fica muito difícil, é dar murro em ponta de faca. A vida na alma, naquilo que há de mais essencial e natural, autêntico na gente, singular, ela flui. Ela flui. Ela acontece melhor. Não sem dificuldade, mas a gente enfrenta as dificuldades de uma maneira melhor. E é Por mais quê? leve, né? É mais leve, é mais vital, a gente fica mais vivo, tem mais vitalidade, porque a vida faz mais sentido. Normalmente, Mari, se diz, é um clichê, que o ser humano é movido pelos sonhos, pelos desafios. Não, o ser humano ele é movido por sentido. Sim, Se concordo. aquele sonho e aquele desafio não fizer sentido, você não move nada. Por isso que trabalhar a motivação das pessoas não é ficar dando happy hour, Mesa de festinha, bilhar. brindezinho, mesa de bilhar, puff para tudo quanto é canto. Não, é ajudar as pessoas a construírem sentido, o sentido do fazer delas, né? Porque se não faz sentido, eu não consigo ver motivo. Qual o motivo de eu acordar às 6 horas da manhã, trabalhar de 8 a 10 horas? Para quê? Qual que é o sentido E disso? outra parte, Né? você não tem prazer, é importante ter prazer, não só no sexo, é importante ter prazer na comida, no trabalho. Você tem que ter prazer. É É isso aí, é uma super necessidade importante. humana. É super importante. Eu acho que também um outro efeito aí, uma outra consequência é a proteção. A proteção. Ah, A vida almada, a vida almada, a vida mais encaixada, mais autêntica, ela protege mais. O nosso sistema imunológico, isso estendendo para as empresas também, o sistema imunológico da empresa funciona muito melhor, a gente fica mais protegido. Então, as empresas, por exemplo, vão atrair parceiros
todo um ecossistema dentro e fora que está mais sintonizado. Sim. E no né? português claro, você não tem como bancar o molho branco que você não sabe fazer. Exatamente. Só para poder Não é? atender o cara que gosta do molho branco, né? Então, a gente fica mais protegido, adoece menos, porque deprime menos. Deprime menos. Quando a gente faz as coisas por fazer no automático, não há sentido, vai se perdendo o sentido e suprime a alma, deprime. Depressão é alma oprimida. É alma que não está podendo se destinar, não está podendo acontecer na sua singularidade. Por isso que hoje a depressão é a grande doença aí dos nossos tempos, que está pegando criança, tem bebê com depressão, né? Já há algum tempo já, né? O suicídio, taxas alarmantes. Então, é isso, a gente adoece. E outras coisas muito importantes, que aí é mais da tua área, que é o seguinte, a criatividade. Sim. Inovação, criatividade, cópia. O que é uniforme, o que é imitável, copiável, não dá espaço para a criatividade e para a inovação. Sim, não tem como inovar se você não for singular. Né? As pessoas falam assim para mim, mas por que trabalhar a singularidade no negócio? Eu falei, você quer quebrar ou quer ser próspero? Se não trabalhar a singularidade, vai quebrar. Não tem como. Mais cedo ou mais tarde, é só uma questão de tempo mesmo. Porque eu acho que, assim, a gente tá passando ainda vai passar aí umas boa década ainda, nesse período de transição, né? De uma era aí que está terminando, outra que está começando, está meio confuso ainda, né? Mas a questão da singularidade é assim, se todo mundo pensa igual, vive igual, age igual, como que vai sair alguma coisa inovadora dali? É isso mesmo. E você que foi empresária, quantos anos? Sim, fui. Você teve agência? 30 anos. 30 anos sendo dona de uma agência. Sim. Né? Então, Maris, boas práticas, por exemplo, e eu quero ouvir as suas, mas as que eu experienciei e testemunho que funcionam, né? Boas práticas, por exemplo, nas empresas, e a gente pode particularizar isso para pessoas físicas, né? Boas práticas, por exemplo, job rotation. Né? Então, o que é job rotation? É o funcionário ele circular pelas diversas áreas, pelos diversos fazeres, né? Pelas diversas atividades da empresa. Por quê? Porque cada área, assim como cada relação que eu tenho na vida, aciona coisas em mim. Sim. Quando eu fico numa única área, olha o empobrecimento subjetivo. Exatamente. É sempre o mesmo fazer. E assim, os profissionais mais criativos que eu conheci, todos fizeram job rotation. Olá. Seja porque a empresa fez, seja porque foi trabalhar em outra empresa, em outra função, em outra área, em outro país, todos. Então eu acho que o rodízio, né? O rodízio de áreas, de funções, de tarefas, de atividades, eu acho muito legal. Lideranças situacionais, então assim, dependendo daquele projeto, dependendo do desafio, dependendo da tomada de decisão que se tem de fazer, quem que está mais preparado? Exato. Quem que tem mais o perfil, né? Sim. Então, ou quem que precisa aprender, precisa se muscular naquilo. Às vezes nem tem a competência, mas é importante formá-lo naquela competência. Então, você, dependendo da situação, você tem uma determinada liderança. Sim. Ou de um projeto, né? Ou de um projeto. Aquele Então, projeto. assim, acho uma super boa prática. A gente fazia muito isso na agência. Cada projeto tinha um líder que mais Olha aí, que legal. a área. Isso é muito legal, quem está ouvindo, que eu sei que tem gente minha aqui, que é autoexecutiva, autoexecutivo, dono de empresa. É legal pensar nisso, né? De você pegar o seu time
e, A e empresa, criando isso. a empresa perde muito se não faz isso. É, porque ele vai ter possibilidades de intersecções que a gente não tem. Exatamente, Ele exatamente. Ele vive vai outro poder ligar mundo. pontos. Então, essa coisa, esse paradigma do especialista não é muito dos tempos atuais, isso já Não, está um pouco. Não é, é o interseccional que vai sobreviver melhor, vai eu acho prosperar também. mais, porque ele vai ter é um estado de abertura. A gente tem múltiplas possibilidades de ser, de fazer, né? Então, acho essa uma boa prática da liderança situacional, trazendo para a pessoa física, dependendo das decisões, pô, chame pessoas para te ajudar a fazer escolhas, a pensar com você, a interlocutar, a trocar com você, pô, qual que é o melhor caminho, né? Então, acho que isso se estende Sim. para pessoas físicas. O job rotation seria a gente experimentar muitas coisas, né? Eu E a, lembro quando é, e a eu lembro pessoa quando, física, só complementando, Paty, sim, pode fazer isso que desculpe, você fez como autodidata. Ela é, pode escolher um campo de estudo completamente diferente do dela e ir lá fuçar. exatamente, Seja exatamente. fazendo uma pós-graduação, seja com livro, seja do Claro, jeito que ela quiser, né? claro, porque Desculpa, te interrompi. não, eu que peço desculpa, eu vou investigando pessoas que eu acho interessantes nas redes sociais e vou ver. Ela fala que ela leu, que ela pensa, quem que ela cita. Eu vou lá, leio, mas não fico copiando, não. Eu pego e faço um ziriguidum. Por isso que eu passo períodos em que eu leio muito e aí eu hiberno. Eu vou giboiar. Não consigo ler mais nada, nada. Por quê? Porque eu preciso de um tempo para me tecer naqueles fios que vieram de fora, para eu fazer algo de dentro para fora com aquilo que foi colocado de Maravilhoso. fora para dentro. A gente precisa desse tempo. Senão a gente vai reproduzindo, que é a faculdade que eu não fiz. Né? Então eu sei o que é narcisismo, eu sei o que é transferência e contra-transferência. Mas espera aí, deixa eu entender da minha maneira, a partir das minhas vivências e do que eu acredito e do que eu experiencio na minha clínica, na prática, né? Então, acho que é por aí. Outra prática, outra boa prática muito legal, Maris, equipes multidisciplinares. Que isso, você sabe, é muito novo. É de algumas décadas para cá, é recente. Antes, o que se fazia? Ah, temos um problema, então vamos contratar todos os especialistas ligados àquele problema. Porra, você não Não dá. soluciona, você não é criativo, você não inova. Quando você pega o fulano lá da distribuição, da logística, pega um estagiário virgem, estrangeiro na cultura da empresa, pega a pessoa ali de vendas, às vezes a pessoa que serve o café, que vê tanta coisa que quem está lá na cadeira da diretoria não vê, inclui toda essa, forma uma Isso aí equipe é fundamental. multidisciplinar, é a intersecção, é daí que É. pode brotar inovação, né? Tem vezes que eu vou conduzir workshops de cocriação estratégica e eu vejo que tem um tipo de profissional que está faltando, que seria importante, eu peço licença para a empresa e convido. Ah, que legal, é isso E aí. trago para o time, porque ele vai fazer perguntas. Às vezes É, eu na convido, ignorância inclusive, dele, segmentos cliente para Uhum. participar. Ele vai fazer perguntas que ninguém tinha pensado É isso aí. sobre o problema. Não tanto sobre o que vai ser feito, É a estratégia. Ele vai solução, falar, é. peraí, eu não entendi. Por que você, né? A E aí ignorância dele vai aquilo acrescentar, é é verdade, riquíssimo, é não verdade. é? E isso, trazendo para pessoas físicas, é se relacionar com gente diferente. Volta e Assim, meia, vem gente assim que fala assim, ah, eu quero alguém para minha vida que, pô, goste das mesmas coisas, ai, todo mundo curta. fala isso, Aí né? eu falo assim, pô, então vai namorar você, vai casar com você, você não precisa do outro, né? Então, o diferente, ele acrescenta muito mais, ele Sim, soma muito mais, eu ele também acho, Paty. provoca a gente, Faz né? a gente Então, crescer, faz a gente aprender.
Imagina um mal-humorado querendo outro mal-humorado. É. Tá louco, né? Então, assim, conviver com pessoas diferentes, isso ajuda muito a construir singularidade. Bem legal. Gente, não deu tempo da gente deixar para nenhuma Acabou? pergunta. Faltam 5 minutos. A gente Olha, engata que no papo rápido. aqui, que é uma beleza, né? Isso que a gente nem tem as nossas tacinhas de vinho, senão live de 10 horas. Mas eu me comprometo a passar todas as perguntas para a Paty sempre responde. Quem quiser perguntar, quem assistir depois também pode mandar. E sou testemunha que esta pessoa pode falar sobre autenticidade e singularidade de boca cheia. Ajuda muito aqui o Fala Maris a se manter aí nas suas luzes e sombras, né? Para que a gente comece a debater e conversar sobre isso, né? É importante que a gente espalhe esses conceitos, porque senão a gente vai enlatar o bem-estar. Vai enlatar a felicidade, vai enlatar o propósito. E agora começaram, mas pararam, graças a Deus, a enlatar o legado, né? Aí eu comentei com você outro dia, né? Que escutei assim, o propósito do legado. Aí eu falei assim, gente, o propósito do legado, então, o propósito daquilo que eu vou deixar de propósito depois que eu morrer, coisa confusa, né? É muito modismo, né? Realmente é delírio, né? Então, é uma tentativa de se inovar, de se criar, mas de uma maneira já pasteurizada. Não, e pasteurizada, uniformizada. Então, é muito pobre, né? É o que eu chamo das seitas, né? A seita da resiliência, a seita da gratiluz. Tudo é gratidão. Gratidão, gratiluz. A seita do propósito maior. Do legado agora, que eu nem tinha ouvido, viu? Você que me falou aí. Ouvi muito, agora parou, graças a Deus. Mas, nossa, teve uma época... A seita da empatia, a seita da empatia. Então, assim, são tentativas muito líquidas, né? Para a gente se referenciar ao grande Bauman, sociólogo aí maravilhoso. Amores líquidos, né? Mundo líquido. Sim. Que é isso? Tudo fica se liquefazendo, né? No final, não serve para nada. Não... Sim. E aí começa a gente a perder fronteira, né? Porque quando é líquido, um vai misturando com o outro, vai misturando com o outro, e aí cadê você? Né? É a pasteurização geral da humanidade, né? Mas eu acredito muito na força da minoria, tá? Também, nesse sentido, né? Dessa minoria mais autêntica que vai também fazendo pressão para ir mudando as coisas, né? Porque eu sou muito otimista. Sim, eu também, Paty, porque eu acho que cada um quer se sentir especial. Então começa a se tratar como. Isso, é isso aí. É isso aí. Você quer ter consideração? Então considere os seus desejos, que são próprios seus, as suas necessidades, mesmo que isso vá contra o status quo, o que todo mundo faz, o que todo mundo acredita. Vai na tua, aposta e deu errado, vai aprender, vai errar muito. Eu erro todo dia muito. Então assim, a gente vai aprendendo, né? A gente é muito ignorante, tem que ir aprendendo. Sim, é isso aí. Temos que ser mais tolerantes com os nossos erros para poder ser também com dos outros, não é assim? É isso aí. Isso aí. Paty, foi um prazer imenso conversar Querida, com o prazer foi meu. Muito obrigada pela oportunidade. Adoro conversar com você. Sempre aprendo muito com você. Eu também. Horrores. Né? A gente troca muita figurinha, é bem bacana. Muito obrigada, viu? Obrigada por todo mundo aí, tá aqui. Em breve vamos fazer aquela live aula que as pessoas podem participar. Ah, legal. Porque essa eu não vi subindo nada aí de comentário, Eu né? fechei porque estava subindo no seu rosto. Entendi. Mas você teve acesso, né? Não, eles não tinha muito comentário. Eu ia abrir para eles comentarem agora, mas a gente estourou o tempo. O Instagram vai fechar na nossa cara. Por isso que você disse para mandar. Entendi. Desculpa a minha ignorância. Mandem no inbox do Fala Maris e eu
Tá. prometo que a Paty vai responder tudo. Tudo, Legal. tudo, tudo. Isso aí. Isso aí. Ah, e quem quiser saber mais, acesse o canal da Paty no YouTube. É verdade, não Viu? falei. Tem muito vídeo lá sobre o medo, sobre projeção. Capim tudo que a ao gente Vento, conversou que aqui. fala muito das vozes do Isso. mundo. Boa, obrigada, Marisa. É isso aí. Beijo!